Trabalhar na floresta amazônica não é para fracos de coração. Além da assustadora devastação da floresta, intimidação, violência e corrupção ainda assombram as regiões mais remotas do país. Para a vergonha nacional, as formas de resolver os debates na região ainda são a violência e a intimidação. Práticas que antigamente eram clandestinas, agora são aceitas abertamente e utilizadas também por lideranças políticas e econômicas. Essa dura realidade indica que, além da floresta e do equilíbrio climático, os pilares da democracia no norte do Brasil também estão abalados. Há mais de 30 anos, a OPAN, Operação Amazônia Nativa, parceira do Greenpeace, presta assessoria ao povo Enauê-Nenauê. Os Enauê-Nenauê é um grupo indígena que habita a bacia do rio Juruena. Atualmente estão na microbacia do rio Iquê, um tributário de Juruena. É um grupo Aruac, com uma população atual de 510 pessoas. Estão num território de 742 mil hectares. Os Enauê-Nenauê tiveram parte de seu território demarcado em 1996, mais de 20 anos depois dos primeiros contatos com o homem branco. A demarcação, no entanto, deixou para fora lugares importantes para a cultura, a religiosidade e a alimentação dos Enauê. E a preocupação também em ampliar o seu território, tendo em vista a área que eles reivindicam, eles guardarem uma relação histórica e uma relação sagrada de fundamental importância para eles sobreviverem cultural e fisicamente. O direito legítimo dos indígenas sobre a região do Rio Preto contraria os fazendeiros locais. Eles aceleraram a expansão do agronegócio na área para tentar evitar a demarcação. A convite dos Enauê-Nenauê, o Greenpeace, a OPAN e jornalistas europeus foram documentar a história. Não foi difícil para os visitantes entender o problema que a população indígena está enfrentando. No dia seguinte, o hotel onde a equipe se hospedava foi cercado pelos fazendeiros. Eles exigiam esclarecimentos sobre os motivos de sua presença em Juína, a maior cidade do noroeste do estado do Mato Grosso. Os visitantes foram compelidos a ir até a Câmara de Vereadores, onde uma sessão especial foi rapidamente organizada. E eu quero entender se nós temos o direito de ir e vir. Vira dos senhores. Não, agora porque a sociedade vai estar lá no meio da estrada, atrás dos senhores, querendo entender o que os senhores estão fazendo. Durante 6 horas, jornalistas e ambientalistas foram interrogados. E por que eles têm que vir aqui decidir por nós? Nós não somos nem consultados. Nós não somos nem questionados. Tudo bem? Não está bem porque vocês estão aqui. Mas a gente achava que... De cara, o prefeito de Juína, Hilton Campos, deixou bem claro que não permitiria que o grupo fosse conhecer a realidade dos Enauê. Nós vamos convocar toda a comunidade e não deixar de jeito nenhum vocês porque o prefeito vai estar nesse embate, porque os Enauê não precisam mais de ampliação de área. Então, nós não vamos deixar vocês entrar na área. Pode vir a polícia, pode vir a tudo, nós vamos ter que realmente fazer essa guerrilha. Há uma discussão entre as pessoas líderes ali que não vão permitir isso. Nós sabemos das consequências também, que vão à ideia dos Enauê. E que há a possibilidade de já se fechar a rodovia também imediatamente por essas pessoas e por essas pessoas. Fazendeiros e políticos consideram não apenas as terras indígenas como suas. E a imprensa internacional tem o direito de vir aqui e fazer o que bem entende, sem o nosso conhecimento, levar informações, sei lá para onde, a nosso respeito, a respeito dos nossos índios, porque os índios são nossos. Nós temos um pé de guerra. Tá bom o pano? E vocês puseram o pano aqui. É uma pessoa não grata
Certo? Eu conheço o PAN. Para evitar o acirramento do conflito, a viagem foi cancelada, mas a pressão sobre os visitantes não parou. A discussão na Câmara dos Vereadores de Juína oscilou entre um debate acalorado e ameaças veladas. Longe das câmeras, no entanto, as ameaças ficaram explícitas. Foi dito ao pessoal da UPAN que eles saíssem do Brasil se a demarcação do Enauenê fosse feita pela FUNAI. Foi dito claramente que se o Enauenê voltar a pescar na região, vai morrer índio lá. Isso é seríssimo. Eu queria pedir ao Coronel Gil, que está aqui, que nos dê garantia de acompanhar a gente até a ponte, porque eu não sei o que pode acontecer no caminho, os ânimos estão muito exaltados. Então... A equipe ainda precisaria ir até o ponto de encontro com os Enauenê para informar do cancelamento da visita. A viagem foi feita sob escolta policial. É uma situação muito difícil, né? Trabalhar nessas condições. Assim. Parece que a gente até não vive a época da ditadura, pessoal. Chegamos? Os fazendeiros seguiram o grupo até a margem do Rio Preto, onde os Enauenê aguardavam. They won't let us go there, so it's not democracy, I think. It's choking. Yeah. Vou segurar umas 2 fotos só para poder lembrar de você de vez em quando. Esse aqui é o pior cara que já pisou aqui dentro aqui, ó. Tomando pau também. Tem que arrastar um cara aqui na caminhonete aqui até... Aí fica tudo. De volta à cidade, os visitantes se refugiaram no hotel, de onde não puderam mais sair. Soldados da Polícia Militar precisaram agir para evitar que os fazendeiros em vigília noturna concretizassem as ameaças. Você calar a boca, tá certo? Pela manhã, em carreata, os fazendeiros acompanharam a equipe até o aeroporto, ameaçando e intimidando o grupo. These guys believe that the country belongs to them. You know, this is a land, a lawless land. They are being expelled from a town in Brazil, in Juína, Mato Grosso, with 2 international journalists. And this became not a problem of environment anymore, but also a problem of civil rights. They don't want us here. They don't let us go to see the Indians in their village. So we don't have any. It's against the right of freedoms. Il faut fouiner dans leurs affaires, tout simplement. Il ne faudrait pas qu'on nous montre la réalité, tout simplement. Et très vite, ils sont devenus de plus en plus nombreux, de plus en plus agressifs, et ils nous ont empêchés de partir avec les Indiens, voilà, avec l'agrément des autorités. Who tell me, okay, I don't want you to go there, and if you are going there, we will block the road, and because we can do what we want, because this is our city. No, first time. I have never seen that before. Acho que disputa territorial nunca é fácil. Não esperava que fosse fácil, não esperava que não fosse haver reações, mas que a gente vive sim num país democrático e que essas questões elas têm um local para serem definidas, e esse local é a justiça. É uma situação de risco
e mostra que o campo de disputa ou o campo do jogo político, jurídico que se cria nesses conflitos fundiários, coloca de um lado uma população indígena que muitos acabam taxando de primitivos, atrasados, mas coloca uma população que entende qual é o tipo de jogo, ou seja, tem que se utilizar de instituições legalmente instituídas, como o Ministério Público, instituições de justiça ou a FUNAI, e é o que o Zenauenê vem fazendo quando pedem a nossa assessoria, mas por outro lado demonstra, com a atitude que os fazendeiros tiveram nesses 2 dias em Juína, com esse autoritarismo, essas ameaças sobre nós, demonstra que temos fragilidades em vários cantos do país. A disputa de Juína tem 2 grupos. O grupo do Zenauenê, que tem uma reverência sagrada com a terra deles, e um grupo de recém-chegados fazendeiros. Esses fazendeiros acreditam que não só se transformaram em donos da terra, como se transformaram em dono dos índios. E o pior de tudo, eles revogaram a democracia, revogaram o direito de ir e vir, revogaram a liberdade de imprensa. Os zenauenês estão ameaçados, seriamente ameaçados. E o governo brasileiro tem que garantir que essa disputa seja feita em ambiente democrático e que o direito tradicional, constitucional, de vida e da terra para os índios zenauenês seja respeitado.